Amém, glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, chegando. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Isso, cadê o povo? Chegando aí, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Ao vivo. Positivo, o pessoal tá chegando. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos lá, gente. Graça e paz, Igreja Santa do Senhor Jesus, povo de propriedade do Deus Altíssimo, povo mais que vencedor, povo justificado pelo nosso Senhor e Salvador, o Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Puxa a cadeira, espalha o sofá, pega a tua Bíblia, caneta e papel, aumenta o volume, que vamos aumentar o nosso conhecimento. E essa é a verdade, para que você possa conhecer a verdade e esta verdade te liberte dos homens perversos e maus, operadores do sistema religioso. Portanto, acorda, gente. Esta é a minha oração. Que a tua mente, assim como os teus olhos, assim como o teu entendimento, seja iluminado. Portanto, na casa de Deus, que somos nós, praga nenhuma, mal nenhum entra nesta casa, meu amado. Oremos pelos nossos familiares e amigos e determinamos anjos ministrando em nosso favor, em favor da nossa parentela, dos nossos irmãos e amigos, e em favor do nosso planeta. Vamos declarar, gente. Vamos declarar as bênçãos de Deus, esses anjos de Deus valorosos em poder, ministrando em nosso favor e ministrando em favor dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. E assim eu agradeço a todos, peço muito obrigado aos amados irmãos, a todos que nos acompanham ao vivo e aqueles que posteriormente irão assistir esta mensagem. Amém? Glórias a Deus. Pois é, meu irmão, o tema escolhido, segundo a graça de Deus, é gabinete pastoral. Pois é, meu amado, meu irmão, na sua congregação ou na sua antiga congregação, você já ouviu ou até mesmo você precisou usar esse setor? Gabinete pastoral. Para um aconselhamento espiritual ou até mesmo um aconselhamento pessoal, um aconselhamento secular. Amados, até os médicos sabem que um dia, infelizmente, eles vão precisar de um outro colega médico. Sabia disso? Eles sabem. Assim é os pastores do sistema religioso. Eles também precisam fazer uma visita ao gabinete pastoral dos pastores em graça. Sabia disso? Para que eles parem de dar má informação acerca de Jesus. Por isso eu digo, gabinete pastoral para o pastor do sistema religioso. Ele tem que participar deste gabinete e ouvir outros pastores em graça. Portanto, vamos lá, gente, vamos lá ao gabinete pastoral. Amado, gabinete pastoral é um sistema usado para aconselhamentos bíblicos que hoje este setor não está tendo esta função, e sim para aconselhamento pessoal secular. Mas tudo bem, é viável, traz sentido também. Agora, cuidado para não se viciar neste setor chamado aconselhamento pastoral, gabinete pastoral. Procure não se viciar nesse setor, meu irmão, que o negócio ali é feio. Portanto, meu amado irmão pastor, meu amado líder de igreja, olha, puxa a cadeira aí, se senta, vamos conversar também, meu amado. Vamos bater um papo, que hoje nós queremos falar, eu quero falar estritamente com você, meu irmão, que é líder, que faz
essa atividade de gabinete pastoral. No livro de Tito, no capítulo, vamos lá, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 1, vamos lá, pega a tua Bíblia aí escreve aí. Livro de Tito, capítulo 1, vamos começar o nosso gabinete pastoral para pastores e não para a membresia. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 1. Cadê você, Tito? Cadê você, Tito? Estou procurando Tito aqui, viu, mamãe? Tito. Cadê você, Tito? Tito está um pouquinho logo atrás de Hebreu, né? Tito, Filemão, Hebreu, Tito aqui. Vamos lá. Gabinete pastoral para pastor ou líder de congregação. Quer falar com você hoje não, meu irmão? Senta aí e fica só de escutar. Tito, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Pois bem, aqui estamos lendo o relato do último apóstolo chamado pelo próprio Jesus. Isto implica dizer que apóstolo hoje, para mim, inventa outro, meu irmão. Só que, para Paulo confessar essas verdades, devemos voltar no tempo. Eu e você, hoje, para ouvirmos a palavra de Paulo, nós devemos voltar também no tempo. Um pouco antes de Paulo, não é verdade? Um pouco mais para entendermos que é exatamente no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Cadê você, Mateus, capítulo 10, versículo 1? Para nós entendermos a palavra que Paulo acabou de falar. 10, capítulo 1. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Amado, aqui nós lemos esse relato de Jesus escolhendo, chamando os seus 12 discípulos para uma finalidade. Então vejamos a seguir qual foi a finalidade, o propósito de Jesus ter chamado esses seus 12 discípulos. Para qual finalidade? Mateus capítulo 10, versículo 5, que diz assim: E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo ao gentio, nem entreis na cidade de Samaritano. Pois é. Então aqui ficou bem claro qual seria a finalidade, o propósito dos 12. Não é verdade? Seria vir para o Brasil? Seria vir para a América? Não. Para ficar, para pregar, levar a mensagem de Cristo lá em Israel e nas vizinhanças de Israel. Até porque, meu amado, pouco país existia naquela época. Mas, mesmo que eles fossem para outros países, era para quê? Para quem eles deveriam pregar? Para o povo de Israel que estavam distantes de Israel. Entenderam? Nesse mesmo livro de Tito, no capítulo 3, livro de Tito, vamos lá para o livro de Tito, lá vai eu de novo procurar Tito. Jesus amado. Mas agora está mais fácil, né? Está aqui. Tito, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Amado, obediência à autoridade. Lembrando que nós aqui em Pernambuco, não é verdade, Erivaldo Miranda? Aleluia, graça e paz. Lembrando que aqui em Pernambuco nós nos reunimos em Jaboatão.
precisamente em Jardim Guararapes, aqui na rua G, número 29. Fica próximo a Prazeres. Então nós acabamos de ler Tito, Paulo falando para Tito a obediência à autoridade. Então a pergunta é para você, pastor, você líder religioso, você que se autoimpõe como autoridade, você tem obedecido à autoridade suprema do Deus eterno? Você está pronto para propagar, divulgar a boa obra? Pois é, meu líder. Você está seguindo a quem? Aos 12 apóstolos, chamado por Jesus de Nazaré no seu ministério terreno, que disse aos 12, não vão pregar, anunciar aos gentios nem aos samaritanos. E eu te pergunto, meu amado, meu líder, meu amado, você é samaritano? Você é gentil? Lembrando que na carta de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz que somos filhos de Deus. Então você é gentil? Você é judeu? Você é samaritano? Você já deu uma passadinha, meu líder? Lá em João, capítulo 1, versículo 12, lá está escrito que nós somos povo de Deus, nós somos filho de Deus. Amém? Portanto, hoje não somos gentios, não somos samaritanos, somos filhos de Deus. E assim sendo, por que seguir os ensinamentos dos 12, que foi de uso exclusivo para o povo de Israel? Mas você, líder, fica pautando, na verdade, você fica pautando, moldando a vida dos irmãozinhos conforme os 12. Para pensar. Conforme os 12. Os 12 foi para Israel e não para nós. Líder religioso, te orienta. Pensa direitinho. A quem você deve seguir hoje como orientação? Os 12 discípulos? A carta dos 12 discípulos? É certo que lá de vez em quando a gente encontra alguma passagem que soa bem na nossa vida hoje. Mas vós deveis lembrar que a carta dos 12 discípulos de Jesus são estritamente para o povo de Israel e não para nós. Digo, o povo de Israel lá daquela época. Como falei, é certo que a gente vasculhando lá na carta dos 12, a gente encontra alguma coisa que cai bem, soa bem para nós hoje. Como eu acabei de falar, João 1,12, que de todos quantos? Nós somos filho de Deus, meu amado. Porque o próprio João, no seu momento de lucidez, ele escreveu lá, todos os quantos ouviram a palavra, creram na palavra, foram chamados filho de Deus, não mais ovelhas. E é isso que todos nós devemos acatar e saber que nós hoje, nós não somos gentil, nós não somos samaritano, nós não somos ovelha, nós somos filho de Deus. E você, líder, puxa a cadeira, senta aí, vamos conversar, vamos fazer nós dois um gabinete pastoral. Desta vez você está pronto a ouvir. Não fale, não passe para o povo de Deus hoje que ele é ovelha. Por que ovelha? Pela submissão? Que ovelha sempre vai ser submissa? A ovelha, ele tem na sua noção, na sua consciência, sempre há obediência. Então você, líder religioso, lembre-se de uma coisa, passe para o seu povo. Acabou, ovelha. Agora nós somos filhos de Deus e estamos prontos a anunciar para toda esta geração que ovelha já era, não somos mais. Agora nós somos filhos de Deus. Então você, líder, pare de pautar,
Pare de moldar a vida do povo de Deus com princípios dos 12 apóstolos. Não, pare com isso. Não fale mais isso, não passe mais isso para o seu povo. Nós somos filhos de Deus. Então, se você participar desse entendimento, seu líder, seu pastor, seu não sei o quê, se você participar desse entendimento, você vai estar instruindo perfeitamente os seus congregados, os seus irmãozinhos na fé, dizendo para eles que eles não são mais ovelha. Ovelha foi uma época, foi uma geração aí. Então você, agindo assim, meu amado, chamando o povo de ovelha ainda, você não está fazendo, não está praticando a boa obra. Sabia disso? Portanto, manda quem pode, né? Obedece, né? Quem pode, né? Nesse mesmo livro de Tito, no capítulo 1, versículo 14, forte abraço à irmã Maria José, que está lá em Jaboatão, né? Próximo ali a Jaboatão. Abraço a Osana, Conrado, o irmão Erivaldo, que estão em Jaboatão velho, eita, o Jaboatão antigo, né? Abraço a esse irmão da luz, Everaldo Barro, meu amado. Forte abraço, Everaldo. Povo de propriedade, né? Do Deus Altíssimo, isso nós sabemos. Então aqui está reunido comigo a família reinando com Cristo, né? Estou vendo aí a família reinando com Cristo. Da luz, eu não consegui fazer esta live pelo aquele programa que Edmilson me falou. Não consegui. Cheguei até a metade do caminho e não consegui. Melhor noite, família reinando com Cristo, abençoada, que se reúnem em prazeres. Isso, Jaboatão, Pernambuco. Bom é viver no evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que nos abre os olhos do entendimento. É isso que deve ter o líder religioso hoje, aquele pastor, aquele que se diz, eu sou o pastor, Deus me chamou para pastorear. Deus te chamou para te pastorear, para você pastorear as ovelhas? Onde é que hoje existe pastor? O sumo pastor, o verdadeiro pastor, ele já não existe mais, o nome dele agora se chama Deus. Onde é que está as ovelhas? As ovelhas não mais existem mais, as ovelhas agora são chamadas de filho de Deus. E é isso que os líderes religiosos têm que passar para o povo de Deus. Essas verdades. Portanto, eu convido você, pastor, a se sentar aí um pouquinho aí, fazer que nem como nossos amados irmãos, e ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Vamos fazer um gabinete pastoral nós dois. Senta aí, puxa a cadeira aí. Né? Você gosta muito de dar instrução, mas é bom ouvir também, sabia disso? Você já viu um médico indo a outro médico se consultar? Você já viu, pastor? Um médico indo para outro médico se consultar? Você também tem que procurar um pastor para fazer um gabinete pastoral. Em graça. Procurar um pastor em graça. Tem tantos pastores aí do sistema que estão se redimindo, né? Eita, eu não quero mais essa conversa comigo mais não. E falando a verdade para o povo de Deus. Então, Tito, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas. Eita! Ô pastor, escuta aí. Tu estás ocupando a mente do povo de Deus? Tu estás direcionando a vida do povo de Deus com fábulas judaicas? Pensa, homem. Te orienta, homem. Te orienta, viu? Com fábula judaica, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Eita, aí agora pegou pesado. Só lamento, Tito. Paulo falando para Tito, né? Paulo aconselhando Tito, né? Isso é Paulo aconselhando Tito. Tito, ó, vem cá. Não se ocupem com fábulas judaicas. Ô Tito, vem cá. Olha, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, Paulo falou para Tito, olha, tu conhece a verdade. Graça e paz, Edmilson Menezes. Eu não consegui, eleito de Deus. Aí então, Paulo falou para Tito. Tito, vem cá, te orienta aí. Olha, não vai nas fábulas judaicas, não vai nos ensinos de homem desviado da verdade. Tu conhece a verdade, Tito. Essa verdade te libertou do sistema, Tito. Tu passasse a entender. E agora te orienta. Então,
Eu chamo o pastor hoje e digo assim, senta aí, para de querer pautar, moldar a vida do povo de Deus através de fábulas judaicas. Nós não somos nem sequer judeus, nós estamos em outra geração. Se fosse, pelo menos, se eu estivesse lá em Israel, morando lá naquele povo, podia até ser, né? Podia até ser. Mas eu estou em Brasil, século 21. Então, o conselho que Paulo está dando para Tito, eu tomo para mim. Vós também deveis tomar para vós. Graça e paz, Nina, abençoada, eleita de Deus. Não vamos, hoje, pastores, líderes religiosos, não vamos pautar a vida do povo de Deus através do que é hoje para nós as fábulas judaicas. Nem em ensinamento de homens, ensinamentos humanos, que está totalmente se desviando da verdade de Deus. Entendeu, seu líder religioso? O que você está se ocupando, praticando o que para nós hoje é fábula judaica. Você percebeu que o que para nós é hoje fábula judaica é isso que você está se ocupando, praticando? Seguir, praticar ou induzir o povo de Deus a se orientar conforme as orientações dos 12 é se desviar. É desviar o povo de Deus da verdade. Digo, da verdade nossa. Nós temos uma verdade nossa. Em pleno século XXI, nós temos um conhecimento. Nós temos uma verdade que é estritamente nossa. O povo judeu tiveram um conhecimento, uma verdade que era deles. E nós hoje temos a nossa. Então nós vamos pautar a nossa vida, moldar a nossa vida através da verdade do judeu ou das verdades nossas? Das verdades nossas. Ok? Meu pastor, meu amigo em Cristo Jesus. Portanto, induza o povo a serem sadios na fé. Entendeu? Casas inteiras há séculos vêm sendo ensinados num ensinamento que não é para nós hoje. E eu sei que esses homens de Deus, do sistema, de mentes brilhantes, que tem como pesquisar, estudar, se aprofundar no conhecimento bíblico, eu tenho certeza que esta verdade do Evangelho da Graça, do Evangelho Eterno, eles sabem. Se sabem, então vocês estão desviando, se é que estão se desviando, e desviando o povo de Deus da verdade. Portanto, acordem. E você, se ligue, meu irmãozinho. Eu não queria nem falar com você. Hoje eu quero falar com você, pastor. Fazer um gabinete entre eu e você aqui. Conversar, eu e você. Sobre isto. Ah, vai ser difícil, né? Né, abençoado? É difícil. Um homem renomado, de grande conhecimento, de alta estatura no meio religioso, se sentar para escutar uma live, assistir uma mensagem de um Zé Ninguém. É difícil? É. Mas nós acreditamos no Espírito Santo de Deus e ele pode, de certa forma, induzir o dedinho dele a teclar numa mensagem graça e ele escutar. Eu creio no milagre. Nós somos o milagre de Deus. Nós somos o milagre. Todos os dias o milagre de Deus vem na nossa vida. Nos livra disso, nos livra daquilo, nos protege disso, nos protege daquilo. E estamos nós hoje aqui, contando história. E a história é, ô líder, pastor, presbítero, se convertam os seus ensinamentos no que é nosso, no que é
verdade, no que é verdadeiro. Apaga o teu ensinamento, apaga as tuas instruções, a base dos 12. Instrui as tuas próprias instruções acerca do que é nosso. Nós temos 14 epístolas que praticamente fala com todos nós. Nós não vamos ser negacionistas. Nós vamos falar, instruir o povo de Deus no que é nosso, no que é verdadeiro. Instrução para os 12 são para os 12 e os seus. A nossa instrução hoje é outra, sabia? Eu creio que vocês sabem. Então vamos lá. Senta aí. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus, glória a Deus. Que diz assim. Amém, Jesus. Abraço, Everaldo Barro. Opa, esse é o ministério do Espírito, o bom combate da fé. Eita, é forte, Everaldo, é forte. Abraço a Ricardo Lima, né? Eita, Ricardo, eu vi ainda há pouco o nome de Ricardo Lima aparecer ali. Abraço a você, homem de Deus. É isso aí. Diz assim, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Diz: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oh, que maravilha! Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Oh, meu amado pastor, o meu amado líder religioso, você está frutificando em toda boa obra de Deus? Que maravilha, né? Que coisa boa. Então, o que é viver de modo digno do Senhor? O que é viver, meu amado eleito de Deus? O que é viver de modo digno do Senhor? É você ensinar o povo de Deus a viver à sombra do penoso trabalho de quem? Do Nazareno. É você chegar para o povo e dizer, olha, gente, alguém trabalhou, alguém foi esfolado, alguém passou por isso, por aquilo, para que nós hoje descansemos à sombra do seu penoso trabalho lá no primeiro século. Isso é você participar. Isso é você viver à sombra, né? E, portanto, nós vamos descansar e não praticar, meu amado. E não praticar as mesmas obras que praticou o Nazareno. Líder, pastor, olha, ensina o povo a descansar no Senhor, camarada. Ensina o povo a descansar no Senhor. Agindo assim, você vai estar, meu amado, agradando ao Senhor, né? E frutificando, ou seja, dando bons frutos. Você, pastor, que ensina o seu povo a descansar no Senhor, você está agradando ao Senhor e está dando bom fruto na obra, meu amado. Crescendo em pleno e perfeito conhecimento. Tanto você como os seus, os que lhe ouvem. Pois o que levou Paulo e Timóteo aos Colossenses foi levar o conhecimento àquele povo. Foi o que levou Paulo e Timóteo aos Colossenses. Levar o conhecimento àquele povo, meu amado. Então, leve você também, meu amado, o pleno conhecimento de Deus aos seus. Leve o pleno conhecimento de Deus, que você não está levando. Copiado? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Edmilson, vou te chamar aqui, viu, Edmilson? Adicionar, Edmilson Menezes. Isso. Deixa eu ver se Edmilson Menezes aí participa aí para a gente conversar um pouquinho. Aí, meu amigo Edmilson Menezes, meu amigo aí, meu parceiro. Vamos lá, Edmilson Menezes, já mandei o convite aí para tu, Edmilson. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Cadê, Edmilson? Cadê tu? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, que diz assim:
que diz assim, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Para quem é isso? Para quem? Para o membrozinho? Para o membro? Para aquele que se senta ali naquele... Não. Essa palavra é para você, líder, pastor, religioso, presbítero, diácono, não sei o quê. Essa palavra é para você, meu amado. Que diz assim aí, que pratique o bem, seja rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Olha, e tem mais aqui, concluindo, viu? Que acumulem para si mesmo, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida, do verdadeiro entendimento. Que maravilha! Cadê você, Edmilson Menezes? Eu estou no comum, Edmilson. Adicionar Edmilson. Cadê Edmilson? Ou seja, você, líder, recomece a praticar boas obras. Tem tempo ainda. Comece a repartir o teu conhecimento. Tem tempo ainda. Falei. Opa, meu amigo. Edmilson Menezes. Glória a Deus, Edmilson. Aê, meu amado. Que maravilha! É isso aí, meu amado. Estou aqui desfrutando do melhor café depois de um dia de labuta, né, de trabalho. Não tive o privilégio de iniciar com você nesse dia, mas estou aqui nesse momento, nos 30 minutos finais aí, podendo dividir com o abençoado aí essa palavra gloriosa, né? E aqui tomando meu cafezinho, acompanhando aí as lives e tomando meu cafezinho. Isso aí. Mas isso aí não foi Nina que fez, não, foi? Nina! Não, isso aqui foi a madame. Eita! Meu! Bom. Então, Edmilson, como eu já tinha falado com você outrora... Deixa eu aqui dar meu forte abraço aos amados irmãos, abençoados aqui de Pernambuco, do Brasil, esse povo maravilhoso que acompanha a nossa live aos domingos, nas quartas ou na quinta-feira, quando nós estamos aqui conectados. Desde já meu forte abraço à minha família em Carpina. Acabei de ganhar mais um sobrinho, né? Lá em Carpina, então um forte abraço à família ali. Nosso forte abraço ao povo aqui de Alagoas, nossa irmã Maria do Carmo, Everaldo Silva, ao grupo, né? Esse grupo aí abençoado que tem exercido um trabalho abençoador à vida das pessoas, que é o grupo Amor ao Próximo. Então, louva a Deus pela vida desses abençoados que têm ajudado pessoas carentes, principalmente agora, Francisco, no nosso país, né, que entramos aí no lockdown em vários estados, pessoas sem ter o pão, sem ter o trabalho, fica difícil, né? Então, devemos unir as nossas forças a favor desses abençoados, né? Nós que somos filhos e que temos uma condição melhor, devemos fazer o que Jesus fez há mais de 2020 anos atrás, né? Ele supriu não só a necessidade espiritual daquele povo, mas a necessidade primordial, que era o pão diário. Você vê que milhares de pessoas seguiam Jesus, não muitas vezes para ouvir o que ele ensinava, mas às vezes era por um pedaço de pão. Quando houve a multiplicação do peixe, quando houve a multiplicação dos pães, havia milhares de pessoas famintas ali no deserto, né? E hoje nós vemos a calamidade em nosso país e no mundo. Somente nós, brasileiros, agora estamos vendo, né? Nós somos um dos países que estamos atravessando uma das piores crises, acredito, aqui em termos da saúde pública, né? Mas não podemos deixar e continuarmos ligados aí nesse grupo, né? Não só esse grupo, mas que mais grupos possam existir em nosso país nesse trabalho solidário. E eu estava acompanhando a sua live, comecei a acompanhar, meu amado, aqui, você falando aí do gabinete pastoral, né? Sintetize aí, por favor, para que eu possa aqui dar uma conotação
acerca desse gabinete pastoral. O que eu falei, para sintetizar o gabinete pastoral, eu até usei uma analogia ainda agora há pouco, e eu vou repetir. É que os médicos também procuram médico. Advogados, tem muitos advogados que procuram advogados na sua causa. E que pastores também têm que procurar orientação pastoral. Ele tem que parar, não se juntar para complô, mas para ouvir. Nós sabemos que as reuniões pastorais aí, entre eles, existem, mas para elaborar algo. Mas eu sei que tem muitos líderes religiosos que, de repente, o dedo dele vai errar e ele vai teclar numa live de um amado irmão em graça, ele vai ouvir, e aí ele vai dizer, rapaz, aquilo ali eu não entendi, eu não prego isso. Então está na hora dele procurar esse outro ministro em graça para fazer aquilo que ele chama de gabinete. Será? Vem cá, tu falasse uma coisa lá, pode me orientar? Que eu não falo assim, não. Aí, pô, do jeito que as suas ovelhas lhe procuram, ele como pastor, ele como ministro de Deus da palavra, né, que ele é o pastor agora, ele tem que procurar orientação para falar. Nós temos o vício, Edmilson. Eu, você, nossos amados irmãos aí, reinando com Cristo, nós temos o vício de sempre, quando a gente falar algo, a gente abrir a internet, ouvir outros irmãos em graça, no nosso caso, para a gente elaborar nossa planilha. E assim é ele. Ele tem que procurar uma orientação acerca do que eu estou falando. Mas eu aprendi isso na faculdade. Mas hoje eu estou vendo que não era bem assim o que eu aprendi. É isso que eu quero dizer. Isso, Francisco, estou entendendo. Isso é a coisa mais dificílima que nós vamos ter, né, no círculo religioso. É um pastor que tem um curso teológico, uma formação teológica, acadêmica, parar para ouvir a live de pessoas como nós, né? Que não tem uma instrução acadêmica, que não tem um PhD, que não tem uma instrução teológica. Então, nós sabemos que é dificílimo essas pessoas pararem. Mas, aqueles que estão, né, por exemplo, submisso a essas lideranças, nós talvez alcancemos com o poder do Evangelho, com o poder da palavra. Talvez nós chegaremos a estes, né, submissos que possam vir ali indagar acerca deste assunto. Então, falando, Francisco, da liderança de Jesus, liderança apostólica, para a liderança atual, nós vemos que está muito equivocada acerca do que o Cristo lá há mais de 2000 anos, na sua formação humana, fez para com o povo faminto, o povo necessitado. Jesus não atraiu ninguém para dentro. Jesus levava para fora. Ou seja, Jesus trabalhava o entendimento daquelas pessoas. Jesus abria o entendimento daquelas pessoas. Jesus não estava ali vendendo, barganhando algum objeto, algum alimento, algum pretexto ou alguma superstição para que os seguidores o seguissem. Mas Jesus dava ênfase à palavra, a palavra que trazia na consciência daqueles que o acompanhavam, não só ele, mas os apóstolos, havia se libertar do peso que eles tinham, que era a lei. A lei o condenava, a lei aprisionava, a lei amordaçava, a lei julgava eles à morte. Vamos dizer que a lei naquele período era o diabo, que o sistema religioso fica hoje tanto lutando para destruir aquilo que Jesus destruiu, que era o matador dos filhos de Deus, que era a lei. Vamos dizer que a lei, né? Todo país é regido por leis, Francisco. Nós sabemos disso, né?
Mas a lei das cerimônias ali, das abluções, condenava aquele povo. E muito era apedrejado por causa disso. A lei moral de Cristo permanece até hoje. A lei do amor, a lei da justiça, a lei da misericórdia, a lei da bondade, a lei da fidelidade permanece até hoje. Mas só que as pessoas não, quando fala que Jesus cumpriu, né? Muito usa a palavra aboliu. Mas Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei. Isso. Para que futuramente os filhos estivessem libertos. Observando esse tema que você trouxe para nós hoje, o gabinete pastoral, nós sabemos que o gabinete pastoral hoje não serve, meu amado, para esse tipo de ensinamento. Serve para falar dos problemas pessoais que você esteja passando, né? Ou a membresia esteja passando, seja familiar, seja financeiro, seja esses problemas. Mas se um membro ouvir esta nossa mensagem e for indagar um desses líderes, ele vai ser expulso. Ele não vai permanecer muito tempo ali, ele vai ser expulso. Vão tomar a sua carteira de membro. Se é um pastor, vamos dizer, um pastor que está concluído uma faculdade, vão lhe tirar esse direito de ministrar a palavra. Se é alguém do louvor que está lá no púlpito, o famoso púlpito, né? É a cobiça de milhares de pessoas, né? Porque as pessoas vão para esse lugar, Francisco, na cobiça de ser nomeado ao título de uma função nesses lugares, seja eclesiástica, seja no louvor, seja nos estudos, né, como a escola dominical, existem vários professores dominicais, são essas formas. Mas observe, Francisco, claramente o que Jesus falou. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 20. Enquanto isso, eu dou aqui outro tomado do café. Capítulo 20. Versículo qual? Veja do versículo 25 em diante. 25. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os domina e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Eis a questão que você falou, né? A igreja, aí, né? O pessoal vão mais para a igreja através de cargos, né? O sonho deles é subir naquele altar de pedra. Todos querem aquele degrauzinho subir. O sonho é esse. Mas, pode falar. Não sabe que ele próprio é o altar, né? Pois é. Que é o púlpito. Ora, se a gente entendesse isso antes, a gente não estaria muito tempo aprisionado, como passamos, né? Soubéssemos que nós éramos o altar, o púlpito do Rei, do Senhor, do Criador, do Deus absoluto, potentoso. Amado, nós fomos formados para engrandecer ao nosso Pai. Não é para engrandecer a homem ou buscar algum título eclesiástico. Mas só que a teologia contemporânea, né, de milhares de anos, vem ensinando que a pessoa tem que ter esse objetivo, Francisco. Eu falei com a minha esposa hoje que o cargo mais cobiçoso hoje, diga qual é? Dentro do sistema religioso? É o louvor. É o louvor, não? Não. O cargo mais cobiçoso hoje, meu amado, é o celibato, o eclesiástico, o pastorado. Observe, todos
na verdade, buscam, né, esse interesse. Por quê? Porque, meu amado, eu posso predominar. Foi o que Jesus falou aqui nesse texto. Você observa o poder, o domínio, o dominar alguém, né? Então, você com esse título, você com esse poder, você vai tornar alguém o quê? Dominado por você, submisso a você, né? Então, o cargo mais cobiçado na área eclesiástica é o pastorado. Observe que quantas pessoas lutam, né, para ser o primeiro. Primeiro ser o quê? Ordenado a diácono. Depois ele luta para ser ordenado a presbítero, que é um pastor local, sem título de pastor, né? E depois vem a luta para chegar ao pastorado. E ainda tem o auxiliar do pastor ainda, né? O auxiliar, né? Ainda criaram o auxiliar, o subpastor. Ainda tem o sub. Mas, o vice-pastor. Então, aí vem, né, o capitalismo, que as pessoas, quando é nomeada pastor, eles passam a ter os recursos financeiros estipulados por determinado grupo. Dependendo do grupo, você tem salários de 3 mil acima, né? Dependendo do grupo onde você esteja, um salário pastor é de 3 mil acima. Então eu vou amar, eu vou fazer de tudo para que as pessoas possam estar submissas a mim, meu amado. Isso. E não a Cristo. E não às ordenanças dadas pelo Pai, que é a vida de amor, de caridade, de submissão, não a homens, mas a sua palavra. Isso. Então, observe que Jesus disse o quê? Então, a gente lê no contexto anterior, a gente vai ver que está falando aqui, no prelúdio, fala que o pedido da mãe de Tiago e João, que colocasse quem? Os seus filhos na cadeira. Lá em cima. Né? Aí Jesus vem logo combatendo isso, meu amado. Nossa. Diz aqui no versículo 24, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores... Ora, já estava falando da área política. Ou não tem política na Bíblia? Tem, meu amado, tem política na Bíblia. Aqui Jesus falando de autoridade, de governância daquela época, né, que eram os imperadores, que era aquela monarquia que existia lá naquela época, né? Os reis, né? As rainhas. Então ele diz aqui, ó, sabeis, está dizendo para aquele grupinho ali, sabeis que os governadores dos povos os dominam. O que acontece hoje na nossa população e no mundo? O que domina a população, o país? O governador. Vamos dizer aqui que é o presidente, né? O presidente está mandando em nada, coitadinho. Ele é coitado não, Ele está mandando o prefeito e o governador. Mas isso aqui é autoridade maior, essa palavra aqui, governador, se refere ao maioral, o presidente, maioral, né? Ao presidente, está se referindo ao presidente. Quer dizer que a nação está submissa a ele. Quem é que rege? Quem é que rege leis, né? Para aumentar os impostos, tributos sobre a população? Ele e os seus assessores, que são os economistas, que são os seus ministros. Então, isso aqui, ó. E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Aí no versículo 26, aí Jesus continua falando, o escritor narra, né? Não é assim entre vós? Ora, aqui entre vós aonde?
Esses lugares chamados de igreja. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, olha qual é o papel do líder, meu amado. Qual é o papel do líder atual? É prender, é submeter as pessoas aprisionadas a dogmas, a uma instituição. Jesus disse não. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Há um modelo de liderança sendo esboçado, expressado para nós hoje. Se eu quero comandar, né, eu tenho que servir. E não tornar as pessoas de qual é a palavra? Capacho, né? Capachos. Né? Como nós vemos nesses lugares, as pessoas fazem faxina e ele diz que tem que ser por amor à obra. Né? Tem que ser por amor à obra. Então você tem que fazer, você tem que doar o seu sangue, você tem que se entregar de corpo para aquele ambiente, para aquele local, onde você mesmo, tendo necessidade, o amor não chega em você. O amor não chega em você. Basta você ter um problema ali, naquele local, que você é expulso, que você é escarnecido, que você é colocado ao ridículo em público. Né? Isso tem sido a maioria das lideranças atuais, meu amado. Então Jesus disse o quê? Se queres ser grande, sirva. Então, nosso papel hoje, Francisco, não é ter título eclesiástico, mas podemos contribuir, servir com amor, com gentileza, com caridade, com fraternidade, a um momento tão penoso que nós estamos vendo na nossa nação, na nossa cidade, no nosso país. Milhares de pessoas estão aí agonizando por não ter uma alimentação durante o dia. E isso é de competência governamental e dos líderes eclesiásticos. Quantos filhos de Deus que participam desse lugar, Francisco, e que estão hoje desempregados porque nesse processo de pandemia, muitos empresários teve que diminuir o quadro, reduzir o quadro de funcionário, e um deles estão aí sem ter o sustento familiar. Então, nós corremos aí nós corremos no erro grande. E isso tem sido o equívoco da liderança pastoral, gabinete pastoral. Não se trata ali naquele ambiente desses assuntos não, Francisco. Se trata de atrair as pessoas para dentro. E ali tirar até a última gota de sangue, que é o provérbio muito falado, né? A última gota de sangue do filhinho. Porque não trata do problema que estão vendo hoje. O que leva a liderança a essas pessoas você tem que orar, você tem que fazer isso, você tem que jejuar, você tem que subir o monte, você tem que passar a noite de vigília para você ver o milagre de Deus. Onde Jesus falou que os filhos dele têm que jejuar, têm que subir monte, têm que pagar preço, se flagelar para ter um trabalho. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse o quê? Se queres ser grande, sirva, ajude, compartilhe, ame, seja caridoso, Francisco. É verdade, isso é. O tal do gabinete pastoral, o propósito dele seria
aconselhamento espiritual. Mas esse gabinete, ele trocou totalmente de figuração do seu conceito. O que ele trata mais é de conflito, né, pessoal. Pessoas estão procurando para aconselhamento pessoal e não mais espiritual. E diz aqui, ó, o versículo 28. O versículo 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate comum. Lembramos dizer que o Senhor Jesus, o nosso governador maior, o nosso imperador maior, o nosso rei supremo maior, ele deveria usar do seu poder. Não, eu quero todo mundo aqui nos meus pés. Mas ele, por maior que seja, ele desceu, foi lá embaixo, se igualou com todo mundo, bebeu da mesma água, comeu do mesmo pão. E isso, ele fez isso, que deveria ser de exemplos para muitos. É por isso que eu não digo, pastor, se senta aí, vamos conversar. Desça do seu trono, meu amado. Olha. Aqui, Jesus, ele não usurpou o ser rei, o seu cargo, a sua patente. Ele não usou isso. Ele poderia usar. Não, eu sou um Deus em pessoa, eu estou aqui, eu quero, tudo aqui é meu. Bora, me sirvam. Ele não usou isso. Mas hoje existem muitos líderes religiosos que ele usam a patente, a sua como é que dizer? O seu, que a gente falou ainda agora, como é que é? A gente falou o nome até agora, eclesiástico, seu poder, sua linha de eclesiástico, né? Eles usam isso para trazer o povo para se prostrar diante dele e tá aquele argumento e tal, mas nem ele mesmo se prostra o seu entendimento ao Cristo. Sabendo que é o Filho de Deus, o nosso Jesus, ele poderia ter esse poder, usar esse poder que tem, para se beneficiar, fazer com que os povos... Veja o exemplo do lavar os pés, né? Que ele estava aí. Não lavar os pés, estava ele lá naquela época, junto com o povo, lavando, sendo lavado, estava lá, comendo, bebendo, mas hoje não. Hoje o tal do líder eclesiástico, ele pega a sua patente, né? O seu cargo, e ele usa isso contra a sua membresia. E é isso que eu quero falar para ele, nesse momento, se ele estiver escutando. Para com isso, meu camarada. Veja Mateus 20, 28. Leia Mateus 20, 28. Você que é líder, você que é pastor. Leia e use isso na sua vida todos os dias. Eu sei que nós devemos honrar um ao outro, né? Nós devemos ter respeito por cada um, né? Devemos ter, isso é normal. Esse respeito nós temos. Mas o tal eclesiástico usar essa sua patente para subtrair para si vantagens, direitos e outras coisitas mais, aí é um absurdo. Você está equivocado, meu amado pastor, meu amado líder religioso, meu amado presbítero, diácono. Você está usando uma patente que foi dado por homem aqui na terra para subtrair para si poderes e outras coisitas mais. Então, está na hora de você ler Mateus 20, 28 e tomar como base esse bom exemplo que Deus Jesus não usurpou. Como Deus não usurpou poder, cargo nenhum. Apenas veio, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel, trabalhou, sofreu em resgate por muitos. Que muitos são esses, Edmilson? Vou jogar a bomba para você. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem eram esses muitos? Isso, Francisco. Antes da cruz, né? Nem sabendo que isso aqui foi antes da cruz. E esses muitos eram aqueles que eram chamados, né? Aqueles que eram chamados e cria no poder da palavra. Esse era transformado, esse recebia o poder para vencer a concupiscência, o desejo da carne. Né? São esses muitos que o texto se refere. Não está se referindo os muitos para os dias atuais. Por quê? Porque depois da cruz, Jesus já foi crucificado, pagou o preço por todos. Né?
O que está aqui se referindo é os muito daquela geração. Exatamente. Aquela geração tinha muitos. É porque teve muitos que não creram. Teve muitos que não deram ouvido. Mas mesmo assim, após a sua crucificação, os 3 dias que Jesus passou no interior da terra, aí faz-se referência a ele ir buscar aqueles que não creram. Naquele momento, quando foi escrito isso. Por muitos que creram naquele momento, mas outros muitos, os que não creram naquele momento, está se referindo aos 3 dias de Jesus no interior da terra. Por isso que diz que a Bíblia, no tempo bíblico, diz que lá em Romanos, que todo Israel seria salvo, né? Todo Israel, pronto. Todo Israel seria salvo, né? Mesmo assim, Francisco, olha, esse gabinete pastoral hoje, na 99%, porque você veja que há milhares e milhares de nomes denominacionais. Né? E quando o líder desse grupo se reúne e convida os seus auxiliares, pastores auxiliares, os seus conselhos é para quê? Para atrair as pessoas para dentro. Artimanha, né? Isso. Por quê? Porque os filhos de Deus não sabem ainda, Francisco, que neste pacto que vivemos, viemos salvos. Então, a manipulação dos líderes religiosos é formar pessoas que têm o pensamento de que ela vá para a rua informar a humanidade que ela é pecadora e que ela precisa de um Salvador. Então, a pregação dessas pessoas é baseada na pregação de que ele irá salvar alguém. Ou, na verdade, né, a obra salvífica está completa, perfeita. Já aconteceu, o que falta chegar na mente de Deus é o entendimento de que ele é um salvo, de que ele é um abençoado, de que ele é um vitorioso. Né? Porque Cristo cumpriu cabalmente o seu ofício salvífico lá na cruz do Calvário. Observe que no capítulo 20 de Mateus, já passou rápido, já 1h10, né? Do momento que você começou, já está aqui, né? Já? Não sei quanto, eu não sei quando, daqui eu não estou vendo o tempo. Não sei você aí, se do momento da live está vendo aí o tempo. Aqui não está me apresentando o tempo da live. Aqui está dizendo 1h03, é mesmo. 1h03. Eu cheguei, aqui era... Você já estava bem dizer com uns 35 minutos, né? E nós aqui nesse diálogo. Observe que, não sei se você vai finalizar com outro texto, mas eu tenho apresentado esse texto aqui agora. Mateus capítulo 23, versículo 10. Mateus 23, versículo 10. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Eita. Será que a gente tem essa lição hoje? Será que nós vemos nesse lugar e as pessoas apontaram um único guia? As pessoas têm vários guias, vários mestres, vários líderes, mas Cristo não tem sido o guia dessas pessoas. Não. As pessoas não... Essa liderança atual não leva as pessoas a enxergar isso, a ver Cristo como seu único guia, mentor, né? Professor, educador. Não vê. Por isso que essa confusão, Francisco, no mundo religioso. Uns creem que tem que botar sal, outros creem que tem que pegar rosa, outros creem que tem que passar a noite acordada, outros creem que tem que batizar-se nas águas, outros creem que tem que ser mergulhado, outros creem que tem que ser aspergidos. Por isso que há isso. Por quê? Porque há vários guias. Não há um guia. Hoje não. Não há um espírito predominando dentro da religião. Há espírito minúsculo, que é o espírito do homem,
é dominando o outro. Esse é o propósito. Encasulando o outro, né? Aprisionando o outro. O espírito menos, que é do homem, é que faz com que a maioria esteja submissa a esse tipo de religião que nós vemos hoje. É verdade. Por quê? Porque se ensinasse o que a palavra diz, acabaria com essa parafernada aí que nós vemos aí dentro do ciclo vicioso dito evangélico. Só fez mudar uma roupagem, Francisco, né? A roupa só fez mudar. Quando Lutero começou o protestantismo, só fez mudar uma roupagem. Ali estava dito o início da reforma. Muito bem. Mas não permaneceu a reforma, Francisco. Exato. Não permaneceu. Entra depois daquela reforma os dogmas dos espíritos minúsculos. O espírito do homem começa a predominar sobre a humanidade. Isso é verdade. E aí nós vemos a catástrofe que nós vemos hoje dentro do segmento religioso. No versículo 11, veja que no versículo 11... Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Portanto, é um belo ensinamento do Senhor Jesus para os escribas e fariseus daquela época, né? Os doutorados, quando ele diz assim, não sejais chamado guia, ou seja, não seja pastor, não seja presbítero, não seja diácono. Saiba que o maior presbítero, o maior diácono, o maior pastor, ele diz, é o Cristo. É o Cristo. E que, de fato, ele sendo o maior, ele foi servo nosso, servo do sistema. Então, quer dizer que o apóstolo atual, o pastor atual, tem que ser o quê? Servo. Servo de quem? Da membresia, mas não é. Trabalhar em prol da membresia, né? Isso. Mas é o contrário. Tem uma passagem, eu acho que é o livro de João, que seguindo esse raciocínio aqui de Mateus, João disse que só haveria um só pastor. Eu não estou lembrado o capítulo, o texto também, mas não sei se vem na sua memória. Que é João falando que só haveria um só pastor, um só Senhor, Francisco. Fugiu da minha memória agora o texto. Eu estou tentando relembrar, mas não estou conseguindo vir aqui à minha mente. Não sei se é o capítulo 5 de João. Capítulo 5 de João. Se os nossos irmãos que estão aí acompanhando a live lembrar dessa passagem, pode colocar aí para nos ajudar. Eu não lembro aqui no momento, né, onde está escrito que ele disse que um só pastor... Mas pode continuar aí sua mensagem para a gente chegar ao finalzinho, Francisco. Onde você quer chegar ao seu raciocínio, que eu vou tentar achar aqui. Estamos chegando já. Que é assim mesmo. É verdade. Então, líder Eliomar, abraço para a irmã Lia, né? A irmã da Luz está por aí, né? A irmã da Luz está por aí. Forte abraço. Ela foi ali buscar um cafezinho, mas está de volta. Então, esse é o propósito do líder religioso hoje. Não querer ser o maior na sua congregação, mas sim mais um com os seus irmãos. Dividir o mesmo pão, o mesmo café, a mesma água, que é isso que tem que fazer. E nós estamos praticando, falando para eles essa verdade. O que é viver de modo digno e agradar a Deus. Agradar a Deus, viver de modo digno, é isso. É viver à sombra do penoso trabalho do Nazareno, meu amado. Então, o conselho de Paulo para os líderes religiosos daquela geração, que pode muito bem ser seguido por muitos hoje. Então, meu amado, não é ocultar a verdade.
Apenas fale a verdade, evidencie a verdade, viva a verdade, repasse ao povo de Deus a verdade. O que é ser líder, o que é ser cristão. Não espere por mais tempo, você, líder. Não espere para, através de você, a verdade ser manifesta. Comece a você a tornar manifesto as verdades de Deus. Não permita que as verdades de Deus passem por mais tempo oculta. A verdade de Deus, o verdadeiro ensinamento de Deus, já passou muito tempo oculto, escondido a sete chaves. Mas cabe aos líderes religiosos de hoje, através deles, tornar manifesto, né? Então, basta de ignorar o nosso Cristo. Basta de ignorar o nosso Cristo. Os pastores de hoje, os líderes religiosos de hoje, eles ignoram o nosso Cristo ressuscitado. Eles ignoram o penoso trabalho do Jesus de Nazaré. Ignoram, escondem essa verdade para que o povo de Deus não conheça. Então, chega de falar mal do nosso Cristo. Você que é pastor, você que é líder religioso, parem de falar mal do nosso Cristo. O nosso Cristo, ele venceu. Sim, ele venceu, meu amado. Então, fale esta verdade para o povo, a sua membresia. Nós devemos parar para pensar. Olha só, por quê? Muitos líderes religiosos, Edmilson, muitos líderes religiosos aí renomados, muitos deles têm uma faculdade secular. Mas só que esta faculdade secular não está ajudando para que eles possam falar as verdades. Eles estão usando a sua faculdade secular para aumentar ainda mais os erros que eles vêm cometendo há muito tempo. Muitos são formados em administração de empresa, muitos são psicólogos, muitos são isso, muitos são aquilo, que não está ajudando para o bom andamento da palavra de Deus, para a boa administração da palavra de Deus. E sim para ocultar ainda mais a palavra de Deus. Não é verdade, meu irmão Enéas? Meu irmão Enéas Guerra, Neilton Cardoso, abraço a esse povo de Deus. Aí está Enéas, aí está Neilton Cardoso, propagador da verdade de Deus, ministradores da palavra de Deus. Então, meu amado, este é o curso, esta é a verdade. Esse povo de Deus, por mais que eles estudem e tenham nome, e tenham faculdade secular, e tenham nome aí dentro do sistema religioso, eles não estão colaborando para o bem, para a verdade. Eles não estão colaborando para a ministração da verdade, o que é a boa obra. Eles estão ainda mais ocultando as verdades de Deus. Lamentavelmente. E está na hora, e há bastante tempo já, de você, líder religioso, mudar a sua mente, mudar os seus modos operantes, sair do sistema da lei que não nos pertence mais e sair do judaísmo. Nós não somos judeus, nós não estamos mais na época do judaísmo. Não é verdade? Solon Mariano, Solon, nosso amigo Edmilson. Nós não somos mais judeus, nós não estamos na época da lei. Nós temos que sair do judaísmo e entrar de vez na graça eterna do nosso Deus, que é para os filhos de Deus hoje. Então, esses líderes religiosos, eles trazem o judaísmo, eles trazem a lei que não nos pertence hoje. Então, está na hora deles abandonarem esse círculo vicioso e parar de negligenciar o Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, se ele tivesse vivo hoje, que ele está, o nosso Cristo ressuscitado, mas a figura do Jesus de Nazaré está chorando, se lamentando, dizendo, eita, povinho mal agradecido. O Jesus de Nazaré, eu vou usar uma brincadeira, ele está chorando lá no seu túmulo. Porque quando ele olha para a situação do povo de Deus hoje, ele diz, esse povo é muito mal agradecido, eles não sabem o que eu fiz por eles, eles não me agradecem, eles anulam todo o penoso sacrifício meu. Então está na hora dos líderes religiosos hoje parar, pensar e dizer, poxa, eu estou sendo negligente, poxa, eu estou desfazendo de uma obra perfeita,
de algo maravilhoso e estou levando o povo de Deus em mau caminho. Mas o povo de Deus, muito, assim como eu, você, Edmilson, e muitos amados irmãos, eles estão acordando. Nós acordamos e nós cremos que eles também vão acordar. É verdade, Edmilson? Nossa sincera condolência, minhas sinceras condolências ao nosso irmão Solon, né? Aqui de Altinho. Eu vi no Face, eu acredito que seja seu tio. Receba, meu amado irmão em Cristo, as nossas sinceras condolências e a força do Espírito da vida fortaleça você e todo parente, né, que reside aí em Altinho e em as demais localidades. Abraço, meu querido irmão. Então, Francisco, chegando ao finalzinho dessa nossa live, né? Eu ouvindo você aí na sua tramitação de falar a liderança, eu sei que é difícil eles ouvirem a nossa live, mas eu quero tratar com os filhinhos de Deus, que estão aprisionados, subjugados a esse tipo de liderança, a esse tipo de pessoas que o fazem de trabalhadores denominacionais e não pessoas que amem ao seu próximo. As pessoas amam mais a denominação, a localidade e não amam o próximo. Como eu já falei no início, meu amado, você está vivendo um momento dificílimo, onde muitos filhos de Deus estão desempregados neste momento, precisando até de uma alimentação. É para termos 5 ou 6 refeições por dia, Francisco. Um café, um lanche, o almoço, um lanche da tarde, a janta e um lanchinho à base de sais minerais, proteína, à noite antes de dormir. Não é bom comer gordura saturada à noite. Né? Isso deixa para o dia e alimentar-se bem de dia é bom que dá energia. Não deixar muito as gorduras saturadas. Essa vai prejudicar bastante a nós. Né? Então, eu quero falar a você, meu amado irmão em Cristo. Você que faz parte de uma denominação religiosa. Você pode não ter ouvido nunca acerca disso, daquilo que Jesus disse, não é que o maior sirva o menor. Nós não vemos isso nesses lugares. João, quando narra a carta dele, aqui chamado Evangelho de João, que é o livro histórico, muitas vezes João, né, vai à frente dos demais, ele fala algo e ele mesmo responde, Francisco. Né? Ele mesmo fala do verbo e depois diz que o verbo foi encarnado. Né? Ele mesmo dá a frase e diz o que aconteceu. É um livro que é diferente do sinótico. Né? Então, aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 11, mais uma vez frisando que o pastor da minha e da sua vida é Jesus. Não é um camarada que conquistou numa faculdade teológica um anel de pastor. Muitas vezes a pessoa não tem nem sensibilidade, nem amor para com os filhos de Deus, mas tem a ambição de ter um salário bom, adequado para se manter. Né? Então, estuda, se capacita, não tem chamada. Eu acredito, Francisco, que essa chamada só prevaleceu para a época ministerial de Jesus, dos 12 apóstolos e Paulo, e não mais hoje. Essa chamada é uma chamada equivocada que existe hoje aí no mundo religioso. Tudo hoje é mecânico, é aprendizado mesmo. Não é nada de espírito. É tudo mecânico, humano. Então, Jesus falando aqui nesse texto, Francisco, e João narra, onde disse,
capítulo 10, versículo 16, ele diz, ainda tratando aquele povo como ovelha, um pasto, né? Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, daquilo ali de Jerusalém, o centro, aquela circunvizinhança ali toda, Jesus estava falando com aquela circunvizinhança dele, daquela cidade de Jerusalém. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco aqui. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quantos pastores há? Fechou o cerco. Então, eu não uso desse título, meu amado. Quando as pessoas me chamam de pastor, eu digo, eu não sou pastor. Pastor é Jesus. Eu aprendi isso, Francisco. Eu aprendi e as pessoas às vezes podem dizer assim comigo, por que tu não é pastor? Porque eu não sou pastor. Às vezes as pessoas nem gostam, né, desse dito quando eu digo que não sou pastor, né? Alguns irmãos que se andam comigo não gostam. E não, você tem que dizer que é pastor, meu amado. Não é eu que digo, não, é a palavra que diz que pastor é Jesus. Isso é. Pastor é Jesus, eu sou um amado teu, um irmão, que posso me reunir com você, que posso abraçar você. Eu tenho as mesmas carências, as mesmas necessidades, o mesmo sentimento. Eu sou carne igual a você. Né? Eu não tenho aquele poder que teve os apóstolos. Eu não sou detentor daquele espírito de letra maiúscula para produzir milagres extraordinários. Não tem isso mais, Francisco. Não. Isso é uma ilusão da mente humana. Então, eu quero chamar a atenção dos nossos amados irmãos pequeninos que estão nesse lugar aprisionados, escravizados por dogmas religiosos, pela fantasia religiosa, de querer salvar alguém que Cristo já salvou. Meu amado, Cristo já te salvou. Você não vai salvar ninguém. Você não vai, meu amado, ir à cruz para salvar alguém. Jesus já salvou-lo. O seu sacrifício já salvou. Aqueles que estavam debaixo da condenação. Depois da cruz, nós já viemos salvos. Falta ali o povo ter o entendimento, porque foi catequizado muito mal. Francisco, já estamos muito adiantados, 30 minutos já, né? Então vamos finalizar aí, Francisco, com o que Paulo falou a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, finalizamos, né? E daremos continuidade, se Deus permitir, domingo que vem, aí esse tema, ou falando de liderança, a liderança de Jesus e o apóstolo e a liderança atual. Rapaz, irmão Carlos. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, para finalizar, porque já estamos deixando o povo cansado já, né? Eita, mas é algo que as pessoas devem ter de falarmos com esses irmãozinhos que estão aí aprisionados, né? Exato. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7, Francisco. Nossa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, não cuidará da igreja de Deus. Não seja neófitos, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair num opróbrio e num laço do diabo. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que seja responsável de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, de sórdida ganância. Como amaríamos se víssemos isso nos nossos dias, né? Você veja que
muito esse texto aqui, essa palavrinha diabo que Paulo usou aqui, que o tradutor, o copista, quando trouxe, não quis usar a palavra correta, né, Francisco? Opositor, o inimigo, que era a nossa própria carne, né? Não quis usar, usou o diabo, para fazer com que as pessoas tenham em suas mentes a palavra diabo, e é manipulado pelos líderes religiosos, por aquele que fizeram um curso teológico e sabe muito bem que essa palavra aqui é opositor, é inimigo, mas não traduz para as pessoas, faz as pessoas viverem atemorizada acerca dessa palavra e aprisionam para viver sobre o seu capricho, né, doutrinário. Amém. Eles colocam um peso, julgo sobre as pessoas e fazem elas viverem afastada da verdadeira harmonia do evangelho, que é o amor. As pessoas se preocupam tanto nas obras, nos sacrifícios, e se distancia da maior obra, que é o amor. O amor de Deus. Evangelho, se não for pronunciado por amor, não é evangelho. Se o evangelho que está aqui, como Paulo está mostrando, através de ganância, através de cobiça, através de um celibato, através de um episcopado, meu amado, você não está vivendo o amor de Cristo. Amém. Está vivendo o amor de uma denominação, de um local chamado igreja, não o amor de Cristo. Você, meu amado, que tem a mente iluminada, você que é um filho amado de Deus, olha, nós oramos para que chegue esse entendimento como chegou a nós. Amém. E não escravizar as pessoas sobre um título de pastor, ou querer levar você a ser um pastor. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para unir nossos laços de irmãos e dividirmos essa maravilha, essa dádiva que Deus repartiu a cada um de nós, este conhecimento, meu amado. Jesus é o meio teu pastor, hoje e de geração a geração. Amém. Esse título aí, imaginário, criado pela teologia humana, isso é para trazer submissão aos homens. Você é um homem igual a um tal líder chamado pastor. Não existe isso mais. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Paulo fala bem claro, Jesus deixa bem claro. O maior sirva. O maior que sirva. Se você tem o título de pastor, sirva teu irmão hoje, meu amado. Aquele que está carente, que está necessitado. Você que recebe um salário aí exorbitante, eu te pergunto, você tem servido? Você tem se doado? Você tem se entregado? Aqui está a minha pergunta nessa noite, finalizando. Obrigado, irmão Edmilson, pela vossa participação, por ter compartilhado esse perfeito e tão belo entendimento que é acerca do Cristo ressuscitado, acerca do nosso trabalho, do que convém a cada um de nós, né, espalharmos essa verdade aos quatro cantos do mundo, vamos assim dizer, para que os nossos amados irmãos também acordem. E eu quero encerrar dizendo que ao nosso irmão José Alves, ao nosso irmão Solon e aos demais irmãos Carlos Bandeira, nossos demais irmãos que estão nos acompanhando ao vivo e que irá nos acompanhar futuramente. Deus, acima de tudo e de todos, ou seja, nosso Senhor e provedor das nossas necessidades. Ou seja, Ele sabe do que eu e você necessita e Ele está trabalhando para que aquilo que nós necessitamos chegue nas nossas mãos, no nome santo do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade dos demais irmãos. Amém, Edmilson? Forte abraço. Amém. Assim que, se Deus permitir, nós estaremos novamente aqui reunidos, né? Não só nós dois, mas com a permissão dos amados irmãos, entraremos novamente em suas casas e cearemos com todos eles para a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo, meu amado. Melhor noite.
Família Amém. eterna, família abençoada. Amém.